Fala, Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo, agora de Bragantino 2, Corinthians 1. O Corinthians perde a chance de engatar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, perde a sua sequência invicta, tinha 3 vitórias até o momento, hoje perdeu para o Bragantino lá em Bragança, num jogo que a gente tem que dar total mérito, bater palma, de verdade, parabéns para a árbitra da partida, Edna Alves, que fez um jogo horroroso hoje em Bragança. Mudou a partida, influenciou completamente no resultado do jogo. Não é absurdo falar isso, que a grande craque do Bragantino no jogo de hoje, a craque da partida, a que recebe aquele prêmio no final, foi a Edna. Porque o que ela fez, principalmente no segundo tempo hoje, é inaceitável. Poucas vezes na minha vida eu vi uma arbitragem tão confusa, tão covarde, tão influenciável quanto hoje. Qualquer movimento que acontecia no estádio, seja de jogador do Corinthians, jogador do Bragantino, a torcida dos caras, a nossa torcida, qualquer gritinho a mais, qualquer reclamação, a Edna dava. Se pedia falta, a Edna marcava. Se pedia cartão, a Edna dava cartão. Tanto que ela deu cartão para vários jogadores do Corinthians que ocasionaram a expulsão do Martínez, deu cartão para o Charles naquela confusão no final do jogo. O Carrilho, por exemplo, está fora do jogo contra o Ceará porque também estava pendurado e tomou o cartão amarelo. Uma arbitragem patética hoje. É complicado, cara, a gente colocar só a culpa nisso, porque tem muito mais fatores, né? Que nem eu falei no pós-jogo para as outras redes sociais, a Edna não foi a principal responsável, não foi a única, na verdade, responsável por o Corinthians não ter vencido hoje. O coletivo não funcionou como funcionou em outros jogos, teve algumas atuações individuais que ficaram marcadas no jogo de hoje, principalmente o Gileri, que entrou muito mal no jogo e foi um dos grandes responsáveis pelos 2 gols do Bragantino, tanto cometendo pênalti quanto não marcando o John na origem do segundo gol, o gol que saiu no final de uma forma muito cruel para o corintiano, mas não dá para negar que a arbitragem, mais uma vez, ela estraga uma partida de futebol. De novo no Campeonato Brasileiro. E a gente já está num ponto que tem que realmente rever isso. Não dá para empurrar com a barriga mais. Ficar reclamando todo jogo, todo mundo sendo prejudicado, a gente ficar empurrando com a barriga, jogar responsabilidade para a CBF, jogar responsabilidade para os jogadores, para a arbitragem. Tem que ser feito alguma coisa. Seja profissionalizando os árbitros no Brasil hoje, que não existe um nível de profissional à altura do que tem em outros lugares do mundo. Os árbitros aqui no Brasil, eles não têm a mesma condição, não treinam igual. A profissão de árbitro, ela não é registrada que nem em outros lugares do mundo é. Seja tendo essa atitude diferente, trazendo caras de fora para apitar aqui, tendo punições mais severas do que o árbitro ficar 1 ou 2 partidas afastados, cair para a Série B, cair para a Série C. Tem que ter alguma coisa diferente, porque não é possível que todo jogo do Campeonato Brasileiro, seja em pró ao Corinthians, seja contra o Corinthians, seja envolvendo outros times, tenham erros grotescos de arbitragem, como a gente viu hoje. E eu não estou falando do pênalti, não, porque o pênalti que o Angileri cometeu no final do primeiro tempo foi bem marcado. Poderia ter sido marcado em campo. O Angileri dá uma carga nas costas do jogador do Bragantino, comete uma infração, foi imprudente na jogada, o pênalti deveria ser assinalado assim como foi assinalado com a ajuda do árbitro de vídeo. Mas o segundo tempo, no que você coloca a responsabilidade nisso? Tem muita gente que fala que os jogadores atrapalham o processo dentro de campo, que os jogadores da partida pressionam muito os árbitros, que eles ficam pressionados, confusos, sem ter o que fazer, que existe muito essa pressão quando o cara vai escutar o árbitro de vídeo, enfim. Mas hoje, como a gente coloca isso na expulsão do Martínez? Foi pressão dos jogadores? Não foi, na minha visão. Foi algo que o entorno atrapalhou? Na minha visão, não. A árbitra da partida simplesmente esqueceu. Ela esqueceu que ela tinha dado um cartão amarelo para o jogador do Corinthians. Falaram na transmissão, eu concordo. Se ela lembrasse disso naquele momento, ela não daria o cartão. Porque aquilo foi síndrome de protagonismo. Ela quis aparecer, ela quis estar maior do que os jogadores da partida. Um lance completamente normal. Todo mundo vê em todos os jogos, vários momentos durante a partida, jogadores se agarrando, se empurrando, brigando pelo espaço dentro da área antes de uma cobrança de escanteio. Isso é um processo natural que acontece no futebol brasileiro. É normal, é comum. E ela quis ser protagonista, parou a jogada e expulsou o José Martínez. A gente já tinha vivenciado isso com o Rodrigo Garro ano passado contra o São Bernardo. Um lance muito parecido, que ele não faz nada e toma o segundo amarelo vermelho. Hoje, novamente, o Corinthians, com a expulsão do Martínez, perdeu força, perdeu ímpeto, perdeu um homem no meio de campo,
teve que fazer substituições forçadas, teve que se defender a todo custo na reta final da partida por conta de uma expulsão que não existiu. E se a gente for contar além do Martínez, tem a do Charles também no final do jogo, que é inacreditável. Ele toma um soco do Vanderlan em um momento que o jogador do Bragantino vai atrasar a partida, ele que deveria ter sido punido. Depois, quando chega o John, o Charles dá um tapa que não passa perto do rosto. Deu para ver claramente a simulação do John esperando ali os seus 5 segundinhos para cair no chão e rolar que nem um ator, fazer todo aquele teatro. E a Edna conseguiu ter a pachorra de cometer uma parada que eu nunca tinha visto no futebol. De dar o cartão amarelo e dar o vermelho 1 minuto depois sem ir no VAR. Sem escutar, sem botar a mão aqui no ouvido, sem ver uma telinha. Ela não fez isso. Ela não retira o cartão amarelo, dá o cartão vermelho pro Charles, que tem punição dupla, sem ter uma checagem do árbitro de vídeo. É inacreditável o que ela fez hoje. Desculpa estar falando aqui só de arbitragem, rapaziada. A gente vai entrar aqui nos outros pontos que envolvem o jogo, os jogadores do Corinthians em si, mas hoje a grande protagonista, o nome do jogo é a Edna Alves. Não tem outro jogador tão protagonista hoje que nem a Edna. Ela decidiu a partida. Ela tirou 3 pontos do Corinthians. A palavra é essa. É forte, mas a Edna Alves tirou 3 pontos do Corinthians hoje. A gente tem... Também acho que tem outras coisas para falar. Tem outros culpados da derrota também, jogadores individualmente, o próprio coletivo do Corinthians que não funcionou, na minha visão, principalmente no primeiro tempo. O Dorival também tem críticas a fazer. Mas é fato. Quem decidiu o jogo, quem foi decisivo hoje dentro de campo foi a arbitragem e muito disso por questão da Edna também. Eu concordo com você, o pênalti, apesar de interpretativo, na minha opinião, na minha interpretação, também é pênalti. O Angelera esquece a bola, vai só no corpo do jogador bragantino e faz a falta. Mas uma reclamação que vem do banco do Corinthians e muito é que esse é um tipo de lance que aconteceu várias vezes ao longo do jogo, dentro e fora da área. E a Edna escolheu lances específicos para marcar. Esse do pênalti, por exemplo, ela não marcou. Depois da checagem ela marcou. Mas em outros quesitos, por exemplo, lances de fora da área, teve vários choques parecidos que ela mandou seguir. Então falta critério também nesse sentido. A gente vai passando o resto do jogo, você já mencionou aí. O Martínez, ele toma o segundo cartão amarelo numa confusão dentro da área com o zagueiro do Bragantino. O zagueiro que tinha acabado de entrar em campo, inclusive. Mas a gente viu, e a gente vê várias vezes em jogos, o árbitro chamando pra resenha, parando, mandando esperar a cobrança de escanteio pra trocar ideia. No primeiro tempo a gente viu um lance muito claro disso do Gustavo Henrique, que tava se enrolando, putz, eu não lembro qual jogador, talvez fosse o Fabinho, e o Breno Bidon também tá ali no meio da confusão, também tá reclamando com a Edna e tal. Tem um outro lance que ela também para, envolvendo o Yuri Alberto dentro da área, também cobrança de escanteio. E nesse ponto, beleza, ela parou, vai de resenha que irrita a torcida, irrita o jogador, mas ela pelo menos conversa. O caso do Martínez, quando vai ter a expulsão, ela não tem conversa. Ela vai direto para dar os cartões. E com qual critério? Não são 2 jogadores que estavam dando trabalho antes, 2 caras que estavam se agarrando, que ela estava mandando parar, estava mandando segurar, que ela estava tendo que parar o jogo por conta deles. Foram 2 jogadores que se agarraram ali numa situação específica, onde é normal dentro da área essa disputa por espaço, e ela chama os 2 e dá cartão amarelo. E porque ela esqueceu. É a terceira vez num período de 2 anos que a gente vê isso acontecer. Que nem você lembrou, o Rodrigo Garro ele foi expulso contra o São Bernardo na Copa do Brasil do ano passado porque o juiz esqueceu que já tinha cartão amarelo, uma confusão dentro da área. A gente viu pro lado do Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro, o Escobar ser expulso, uma confusão com o próprio Martínez, onde o Klaus esqueceu que o Escobar tinha um cartão amarelo e deu cartão pros 2. Nesse caso específico, deu para ver que foi uma jogada do Martínez. Ele estava tentando provocar o Escobar e conseguiu. Nesse caso específico, nem o zagueiro do Bragantino, nem o Martínez estavam entendendo a situação. Nenhum deles entendeu o motivo de levar o cartão amarelo assim logo de cara, porque não era uma situação para isso. E a Edna foi rigorosa, foi impaciente e ela foi extremamente incompetente, porque ela esqueceu que um jogador que estava em campo já tinha cartão amarelo e prejudicou o Corinthians dessa forma porque ele não merecia esse segundo cartão. E o caso do Charles é muito básico. O Vanderlan, ele de fato provoca, o Charles vai na onda, cartão amarelo para os 2, beleza. A hora que chega o John, é inacreditável, cara, porque não chega perto de bater. Ele olha pra Edna e cai no chão pra ver se ela tava próxima. Ele não pega no rosto do John e ele toma o cartão amarelo e ela não dá cartão amarelo pra nenhum dos 2 jogadores. 2 jogadores que, foi empurrado, o caso do Vanderlan, ele coloca a mão na cara e cai no chão. 2, o John, que leva um tapa no braço, olha pra ela, mete a mão na cara e cai no gramado também. Então você não pune 2 jogadores que tentaram simular, tentaram te induzir a tomar uma decisão e pune o Charles com um cartão amarelo naquela situação. E depois disso ela não cumpre a própria regra. Porque, como você mesmo falou, ela deu punição dupla para o Charles. Ela dá o cartão amarelo e o cartão vermelho direto. Ela não tem aquele sinal de de colocar a mão na orelha ou de, por exemplo, pegar o cartão amarelo e fazer o sinal de anulação do cartão e dar o vermelho direto. O Charles, na súmula, ele tem que estar com 2 cartões.
Porque ela não anulou. E ela não foi olhar no VAR, ela não teve indicação do VAR, não teve nada. Ela tirou da bunda dela a decisão de dar o cartão vermelho pro Charles. Então, de maneira inacreditável, a Edna ela conseguiu dar um pênalti pro Bragantino, interpretativo, mas não vou entrar tanto nesse quesito, expulsar 2 jogadores do Corinthians injustamente e não punir jogadores do Bragantino que ao longo da partida mereciam tomar cartão. O Juninho Capixaba matou 2 contra-ataques do Corinthians, fez uma falta na sequência, falta dura, e no primeiro tempo já fez mais faltas também. Só foi levar cartão na reta final do jogo. Ele que, inclusive, faz a falta que origina toda essa confusão aí que o Charles acaba sendo expulso depois. O próprio Gabriel também fez faltas que poderia ter tomado cartão amarelo, foi tomar depois, também por conta da confusão. A Edna ela foi deixando o jogo correr pro Bragantino tranquilo, mas com o Corinthians o rigor dela estava bem diferente. Bem diferente, só citar mais um jogador, o Eduardo Sacha, hoje também 2 vezes, né? 2 vezes ele vai pra cima dela, tudo bem que ele tá com a mão aqui atrás, mas ele tá gritando, ele vai, não sei o que, mete o dedo na cara dela, ele só toma um amarelo. E a gente viu a Edna completamente perdida no segundo tempo, cara. Nesses lances não dava amarelo. O Bragantino quase faz um gol num contra-ataque que a bola sai pela linha lateral e ela deixa o jogo seguir. A bola claramente saiu, todo mundo percebeu isso na hora da transmissão, e ela deixa o jogo seguir e quase sai gol dos caras. É muito triste que isso aconteça, cara. Assim, não dá... O Yuri, ele deu uma entrevista no final do jogo e ele falou exatamente o que eu quero falar agora. Porque ele não conseguiu tirar a responsabilidade do time do Corinthians e colocar só na arbitragem. O que eu acho que é correto. É claro que a Edna hoje atrapalhou demais, o árbitro de vídeo também, enfim, todas as faltas de recomendação, até porque eu, de começo, eu não achei pênalti no Gustavo Henrique no final do jogo. Mas é um outro lance que talvez caberia uma revisão e que não fizeram questão nenhuma disso ser checado. Foi passado um pano, foi anulado para o Bragantino vencer o jogo de hoje. E, aliás, o Corinthians, se ele quer reclamar hoje de arbitragem, ele pode adicionar ali uns pontinhos nos is, colocar mais uns asteriscos, porque com a Edna, o Corinthians já foi prejudicado outras vezes. Tem inclusive um Corinthians e Santos que ela anula um gol do Corinthians inacreditável, um gol do próprio Yuri Alberto. E contra o Bragantino também. Porque o Corinthians no primeiro turno ele é assaltado na Neoquímica Arena contra o Bragantino. Marca um pênalti inacreditável, que o Kaká ele não passa nem perto de acertar o jogador do Bragantino, marca da Cal, deram um pênalti pro Bragantino naquele lance. Hoje, mais uma vez, o Corinthians sendo prejudicado contra esse mesmo Bragantino. Não vou colocar aqui que o Bragantino é ajudado, enfim. Não é essa questão, mas o Corinthians tem mais elementos. Se ele realmente ter a vontade de protestar, de pedir que a Edna seja afastada, que não apite mais jogos do Corinthians, que essas situações não voltem a acontecer, o Corinthians tem elementos para que isso aconteça e conseguir, de fato, pelo menos reverter isso em alguma punição, porque o jogo de hoje não foi só erro. O jogo de hoje foi grotesco, o que aconteceu dentro de campo. E vale lembrar uma coisa também, antes de você puxar para outro assunto, que o Bragantino, falaram na transmissão também, estava, se não me engano, há 4 jogos sem vencer. O último jogo que o Bragantino venceu foi com um pênalti inexistente contra o Grêmio. Exatamente, um dos jogos que mais deu polêmica no Campeonato Brasileiro. Vamos puxar aqui para a parte do jogo, então, para a gente não ficar falando só de arbitragem. Coletivamente, eu concordo com você. O Corinthians perdido, pouco criativo, muita dificuldade, senti muita dificuldade mesmo dessa ligação meio-ataque. Muitas vezes o trio lá da frente, o Garro, o Memphis e o Yuri, recebiam bola só se fosse numa ligação direta. Se não fosse numa ligação direta, o próprio Garro deu um lançamento muito bom para o Memphis no primeiro tempo. Se não fosse assim, ou num erro de saída do Bragantino, o Corinthians pouco conseguia criar. O meio-campo pouquíssimo participativo. E aí a gente tem que pontuar a participação de alguns jogadores. Por exemplo, foi expulso injustamente? Claro que foi. Mas o Martins, mais uma vez, fez um jogo ruim com a camisa do Corinthians. Mais uma vez, deixou a desejar, cometendo faltas bestas, parando jogadas bestas, a bola queimando no pé, pouco participativo no cenário ofensivo também. A mesma coisa na minha visão do Breno Bidon, que hoje, tirando a bola na trave que ele dá no primeiro tempo, foi completamente nulo, facilmente marcado pelos jogadores de meio de campo do Bragantino. Então o Corinthians teve muito essa dificuldade. O Ranieri jogando um pouco atrás, ele te dá a garantia de um sistema de 3 mais sólido, porque o Corinthians privilegia o Gustavo Henrique, que fica como o zagueiro da sobra, se tem o Choca, que é um zagueiro um pouco mais rápido, o Ranieri que cobre bem aquele lado, mas falta para mim, com o Ranieri como terceiro zagueiro, pegada nesse meio de campo. O Martins, para mim, não entrega isso, principalmente em jogos fora de casa. O Breno Bidon não vem entregando também. Falta um pouco dessa marcação, desse preenchimento de espaço no meio de campo. Um time do Corinthians que hoje, na minha visão, também errou muito tecnicamente. A gente vê o primeiro tempo, o jogo inteiro. O jogo foi marcado por muitos erros técnicos. Corinthians errando muito passe,
perdendo jogadas fáceis em contra-ataque, cedendo bolas fáceis para o Bragantino. O Bragantino a mesma coisa com o Corinthians. Um jogo marcado por falhas técnicas muito grandes. Até porque, isso é complicado de falar, o time do Bragantino é muito ruim, cara. É muito ruim. Que time fraco, que time ruim, que time desprovido de técnica tem esse time do Bragantino. Deu muita sorte hoje da Edna ajudar e de achar 2 golzinhos chorados lá para ganhar o Corinthians. Porque é um sério candidato ao rebaixamento, porque o time é horroroso. E o Corinthians conseguiu perder 2 vezes para esses caras no Campeonato Brasileiro. E é isso que mina também a nossa campanha no Brasileirão. É perder para Sport, é perder para Juventude, é empatar em casa com Vitória e Fortaleza, é tomar uma sova do Santos fora de casa, um time horroroso do Santos. É o pênalti que o Kaká fez no último lance, mais um pênalti questionável contra o Internacional. É hoje no primeiro turno, 2 vezes que o Corinthians perde com 2 gols nos acréscimos para o Bragantino. São esses fatores que minam o Corinthians ter um campeonato um pouco mais regular, um campeonato de brigar na parte de cima da tabela. Cara, jogo abaixo do Corinthians, muito influenciado pela arbitragem, por erros individuais, erros técnicos, e que o Corinthians foi muito prejudicado, mas também não consigo colocar que o Corinthians mereceu vencer, que o Corinthians criou para isso, que o Corinthians aplicou um grande futebol, também não. Também individualmente os jogadores hoje foram mal. Para mim, além da arbitragem, também eu acho que o Dorival ele pode ser bem responsabilizado pelo resultado, porque eu entendo a estratégia de entrar com os 3 atrás, entendo que é um recurso, que bom que o Corinthians ele consegue apresentar alguns jogos positivamente, tanto com 4 atrás, com 5 atrás, preenchendo o meio campo, que bom, tem variação tática. Só que, cara, parece que todo jogo o Dorival ele entra com os 3 zagueiros e ele espera uns 20, 25 minutos, meia hora, para ver se vale a pena trocar. Se vale a pena tirar os 3 zagueiros, colocar o Ranieri para volante, e quase sempre que ele faz isso o time melhora. O jogo contra o Grêmio a gente ficou com 3 atrás praticamente o jogo inteiro. Acho que é exceção esses últimos jogos. A maioria dos últimos jogos que o Corinthians vai jogando, essa estratégia muda no meio do jogo, como foi contra o Vitória, por exemplo. Mas para mim isso é uma grande questão, é uma grande crítica à forma como o Dorival arma o time do Corinthians. Porque todos os jogos parece que ele entra com essa linha e ele vai vendo no meio do jogo se vale a pena trocar ou não. Raramente a gente vê o Corinthians, desde o começo do jogo até o final, dominar o adversário, como foi contra o Inter, por exemplo, e que por um erro de arbitragem a gente acabou sendo um empate na reta final. Mas, raramente a gente consegue de fato ver o Corinthians entrar com uma variação tática, uma escalação diferente e dominar o adversário. A gente vê, às vezes, o time melhorar ao longo do jogo. Contra o Vasco, entrou com 5 atrás e jogou muito bem, o jogo inteiro, e dominou o adversário. Contra o Inter, a mesma coisa. Contra o Grêmio, a mesma coisa. Agora, contra o Vitória, teve que mudar a estratégia no meio do caminho. Contra o Mirassol, teve que trocar a estratégia no meio do caminho e melhorou muito. Hoje, contra o Bragantino, também teve que trocar a estratégia. Mesmo no segundo tempo, depois antes da expulsão do Martínez, o Bidu já tinha virado meia. Trocou a estratégia e, para mim, jogou melhor naquele período no segundo tempo do que estava jogando, principalmente na reta final do primeiro tempo. Então, para mim, a grande crítica ao Dorival é: por que não entrar sempre com a estratégia que vai seguir até o final do jogo? Já entendendo como joga o adversário. Dá para entender? O meu questionamento é por que o Dorival, nos jogos, ele já não entende o adversário antes de entrar na partida. Já entende como vai ter que jogar. Hoje é melhor a gente jogar com 4 atrás. Hoje é melhor, mano. Hoje vamos variar. Hoje vamos jogar com ponta. Eu acho que hoje é mais inteligente pra gente abrir o Memphis, deixar o Willian na frente, colocar, sei lá, o Kaique na ponta, que seja, um jogador de velocidade. Eu não tô vendo variações táticas do Dorival antes das partidas. Só durante o jogo ele ajeita uma peça ou outra, geralmente esse cara é o Ranieri e o Corinthians melhora. Eu não consigo ver mais o Dorival fazendo isso em jogos do Corinthians antes do apito inicial. E acho que a gente perde muito tempo, perde jogos, perde pontos, perde intensidade, perde até entrosamento, perde a melhor maneira que você pode usar alguns desses jogadores, como para mim o Ranieri pode ser usado melhor nessa função, o Carrilho pode ser melhor usado se ele não for realmente um segundo volante, for um meia que pode abrir pela direita, o próprio Bidon a mesma coisa, ele pode jogar um pouco mais adiantado e com menos recorrência na marcação, ter que estar menos ali atrás. Hoje, por exemplo, o Corinthians entrou em campo nessa estratégia com 3 atrás, com o Ranieri como zagueiro, tanto o Bidon quanto o Martínez eram volantes. O Carrilho, quando entrou em campo, era volante também. O Maicon, quando entrou em campo, era primeiro volante do Corinthians. Jogadores que podem render muito mais em outras posições. Concordo com você e eu acho que também hoje... Cara, é que assim, é um pouco engenharia de obra pronta falar isso depois do jogo, né? Que o Dorival errou, por exemplo, na substituição. Mas é fato que a substituição com o Angileri em campo, tirando o Ranieri, que o Ranieri sente, a gente torce que não seja nada grave, acho que foi só prevenção mesmo.
Isso mudou o rumo da partida do Corinthians e realmente fez com que o Corinthians tivesse um desempenho ruim até a reta final do jogo. Para mim, quando o Ranieri ele estava em campo, não que o Ranieri em si estava jogando muito bem, mas o Corinthians estava bem, para mim, nessa formação. Quando entra o Angileri, que as coisas começam a piorar. E aí vem o questionamento. Por que não, quando o Ranieri ele sente e você tem que substituir, você não coloca um cara de meio campo? Para você ter o melhor do Bidu, que é na lateral esquerda, você ter um meio campo mais dinâmico também, com mais presença naquele momento. O Martínez na dele também, que é primeiro volante, o Bidon na dele, que é segundo volante, um pouco mais meio. Sim, você poderia ter o Carrilho aberto pelo lado direito, o Garro armando, até mesmo o Maicon que vem jogando melhor nessa faixa um pouco mais adiantada. Ele não fez isso. E para mim isso matou o time do Corinthians hoje, cara. Porque além da entrada do Angileri não ter dado certo como terceiro zagueiro, você depois ter que aguentar o Angileri até a reta final do jogo jogando de lateral, que foi o pior. E ainda mais o Bidu vindo jogar como meia. Não acho que foi tão mal assim jogando essa função, mas claramente não tem cacuete, não é a dele. O Bidu não vai ser aquele cara que vai trabalhar como um meia, como o Bidon vai trabalhar, como o Carrilho vai trabalhar, não é a dele, não é a função. E aí o Corinthians ficou refém disso. Teve que jogar, ia mudar de esquema. Se vai mudar de esquema, o que você tem que fazer? Você vai ter que jogar o Angileri para a esquerda e colocar o Bidu no meio. E o que você fica refém? O Dorival ficou refém de, às vezes, se queimar um pouco com o grupo, de você colocar e tirar o Angileri, porque sempre tem essa preocupação. Eu tiraria o Angileri, a gente comentou isso durante a partida. Eu tiraria, mas de fato tem essa preocupação na gestão do grupo e é uma preocupação válida, tem que ter em todo o grupo de futebol. Então ele poderia tirar o Angileri e colocar o Bidu na dele, colocar um meia, ou realmente sacrificar o Bidu. O Corinthians hoje perdeu o Matheus Bidu em campo nisso. Perdeu, sacrificou o cara, que é uma das principais válvulas de escape que o Corinthians tem em 2025. Sacrificou para colocar o Angileri que estava mal na esquerda. E aí depois que você vai mudar, tirar o Bidu, colocar um jogador dessa posição. Mas aí já ficou complicado. Corinthians com um a menos, com o Angileri pregado na lateral esquerda, claramente esbaforido, claramente mal hoje, e ficou refém disso. Talvez faltou um pouco de ousadia pro Dorival. Eu não consigo jogar 100%, até por isso que eu falei que é um pouco de engenharia de obra pronta, porque o Angileri fez um jogaço contra o Grêmio, e para mim o Angileri ele até vem rendendo nessa função de terceiro zagueiro, mais do que como lateral. Mas o Dorival, ele claramente foi receoso, ele claramente não teve a coragem que se deveria ter numa partida como essa e foi conservador. Em um jogo que dava muito para o Corinthians ter vencido. O Corinthians pega um Bragantino fragilizado, de 4 derrotas seguidas, de um segundo turno pavoroso e um time que tecnicamente é horrível. O Bragantino com a bola no pé não conseguiu construir uma jogada o jogo inteiro. Conseguiu construir a do gol do Pita e em um momento ou outro que chegou minimamente com perigo. O time é horroroso e o Corinthians perdeu pontos pela Edna, pelas individualidades e também concordo, pela falta de talvez de ousadia do Dorival de colocar um time mais para frente, de colocar um time para ganhar um jogo. Na substituição de colocar o Angileri, tirar o Ranieri e colocar o Angileri, ele abdicou completamente de poder ter o Ranieri no meio e abdicou completamente de você ter um time um pouco mais ofensivo e com qualidade. Eu não sei nem se ousadia é a palavra, eu acho que faltou leitura de jogo mesmo. Desde o primeiro tempo estava muito claro que o Corinthians estava perdendo o meio-campo. O meio-campo era do Bragantino, era eles que tinham domínio naquela faixa central. O Corinthians, como você falou, no primeiro tempo só conseguia chegar no ataque com bola longa. Não conseguia construir jogada, sair jogando desde trás. Era só bola longa lá pra frente para os caras brigarem. Faltava povoar esse meio-campo. E faltou o Dorival ler isso praticamente durante 90 minutos. Vamos para as notas, então. Começar pelo Longo, que não pode ser responsabilizado por nenhum dos 2 gols, na minha opinião. Fez uma defesa importante no chute do Gustavo, numa jogada de falta do Bragantino. Fez uma outra defesa também no primeiro tempo, não rebateu nenhuma bola, foi seguro. Teve um lance muito esquisito que ele sai do gol, ele tenta cortar o cruzamento, mas ele vai mal demais na jogada. E com a bola no pé, hoje a gente viu todas as reposições do Longo serem bem ruins. Tanto bola para lateral, bola forte demais para os atacantes. Uma ou outra ele até foi melhor, mas com a bola no pé ele ficou devendo. Eu acho que ele foi seguro no que foi proposto para ele como goleiro, no utilizar das mãos, com exceção desse lance específico que ele sai errado. Até porque outras seleções do Bragantino que foram com perigo, que foram para fora, ele estava na bola. Vou deixar o Longo com nota 5. A média da rapaziada vai ser baixa hoje. Eu vou deixar com nota 5 também, concordo. Nas reposições o Longo foi muito mal, não acertou uma o jogo inteiro. Não acho que as reposições dele, em muitos momentos, elas foram
naquele foda-se, sabe? Vou só chutar a bola pra frente. Eu acho que algumas ele até tentou achar o Memphis, o Yuri, achar alguém no cenário de ataque, mas não conseguiu. Foi mal com a bola no pé. Inclusive, no final do jogo, quase entregou uma de bandeja pro ataque do Bragantino. Entregou, né? É que acabou não resultando em nada. Ele faz essa defesa importante. O resto do jogo do Longo é ok. Deixar com nota 5 também. Não acho que dá pra colocar na conta dele o fato do Corinthians ter perdido hoje. Mateuzinho, bem no primeiro tempo, na minha visão, principalmente na marcação. O Mateuzinho com a bola no pé me incomodou um pouco hoje. Errou alguns passes bem bestas no primeiro tempo. Teve uma boa oportunidade de contra-ataque que ele poderia ter virado a bola pro Garro. Ele tentou finalizar pro gol, que me irritou também. Desperdiçou um bom ataque do Corinthians. O Garro estava acompanhando no segundo pau. Segundo tempo, sem grandes aparições ofensivas. Quando chegou, não acho que foi tão bem. Defensivamente, eu destaco um pouco mais. Porque o Mateuzinho, defensivamente, no primeiro tempo, foi bem. Ganhou muitas bolas, evitou com que aquele lado esquerdo do Bragantino fosse bem explorado. Desarmou muitas vezes John, Juninho, Capixaba, que conciliavam por aquele setor. Acho que caiu um pouco de rendimento no segundo tempo, mas não acho que foi uma partida ruim do Mateuzinho. Dá até para colocar, talvez, o gol do Isidro Pita nele. Porque ele estava fora da jogada, ele estava mais centralizado, mas é do lado dele. Mas não vejo que o Pita estava sendo marcado pelo Mateuzinho. Então não coloco na conta dele. Deixar o Mateuzinho aí com uma nota 5,5. Foi bem marcando, principalmente no primeiro tempo. Anulou o Lucas Barbosa, que não conseguiu ver a cor da bola. Até trocou de lado no segundo tempo, mas o Angeleri também marcou bem ele no segundo tempo. Conseguiu participar do ataque em algumas oportunidades, deu um outro cruzamento perigoso, mas também acho que tecnicamente errou muito. Passe curto, saída de bola. Mateuzinho ficou devendo hoje, para mim, mesmo nota do Longo, nota 5. Tchoca, eu acho que da linha de zaga foi o melhor, foi o mais lúcido, com a bola no pé mais uma vez, nada demais. O Tchoca é muito jogador de bola longa, fica dando chute lá pra frente, não é muito de sair jogando, mas eu acho que o Gustavo Henrique, em comparação com ele, ou até o Angeleri quando jogou de zagueiro, o Ranielli, até conseguiram fazer alguns desarmes, dar alguns botes, mas eu acho que os botes que o Tchoca deu no jogo foram mais importantes que os deles. Mas pra mim ele é um dos que pode ser responsabilizado pelo segundo gol, porque ele estava completamente fora da jogada. Estava completamente fora da marcação do Pita e era para ele estar nele. Deixar o Tchoca com 5 também. Cara, complicado. O Tchoca, eu até acho que ele faz um bom jogo num geral, com a bola no pé, marcando, mas ele tem alguns lances capitais que são ruins, né? O do segundo gol, teve um no primeiro tempo também que ele não afasta a bola sobra sozinha pro Alex, zagueiro do Bragantino, finalizar para fora. Poderia ter saído o gol dos caras naquele momento. Mas eu também achei ele seguro até alguns momentos. Durante uma boa parte do primeiro tempo, para mim era a melhor partida do Tchoca das últimas que eu tava vendo. Para mim o Tchoca nas outras não vinha aparecendo, pouco acionado, quase não vi ele em campo contra o Grêmio, mas hoje no primeiro tempo ele tava bem. Mas ele participa de lances que para mim vai cair a nota. Vou deixar com 5,5 também, a mesma que o Mateuzinho. Gustavo Henrique, para mim hoje um pouco abaixo, um pouco mais lento do que o normal. Claro também que o sistema defensivo do Corinthians estava mais exposto, principalmente no segundo tempo. O Gustavo, ele comete uma falta que claramente faltou velocidade para ele chegar antes do Sacha no momento que ele toma cartão amarelo no primeiro tempo. No segundo tempo também eu acho que ele tem uma participação no gol dos caras, porque logo antes de sair a origem da jogada do Bragantino pro gol é de um arremesso lateral que o Gustavo Henrique cede pro Bragantino. É um passe em profundidade que eu até falei aqui na hora, eu falei, protege. Se ele protegesse, o atacante do Bragantino não ia chegar na frente, ou o Felipe Longo ia sair ou essa bola ia para fora. Ele afastou a bola para lateral, que acabou gerando o ataque do Bragantino naquele momento. Acho que foi uma partida abaixo do Gustavo Henrique em relação às outras. Vou deixar com nota 5, cara. Senti hoje o Gustavo não tão seguro como ele é normalmente, mas também não acho uma partida horrorosa, cara. Partida bem abaixo, na minha opinião. Bem abaixo. Toma um cartão amarelo que ele perde na corrida e chega chutando bola, chutando Sacha, chutando tudo, faz a falta, toma o cartão. Dá pichotada também, tem uma bola na reta final do jogo que ele tenta afastar pra frente, ele pega errado na bola, vai pra lateral, cede lateral simples pro Bragantino já no campo de ataque, no campo de defesa do Corinthians. Como você mesmo falou, ao invés de proteger, joga a bola pra lateral. E pra mim, o principal responsável do segundo gol do Corinthians, do segundo gol do Bragantino, é o Gustavo Henrique. Porque você vê na imagem, tá o John, tem um ponto aqui, que eu acho que é o próprio Gustavo Nunes, que tinha acabado de entrar no jogo, e o Angeleri entre os dois, sem saber quem ele marca. Porque ele tem que cobrir esse cara da lateral e tem esse cara no meio também que tá livre e sabe, sei lá Deus, por quê.
tanto o Maicon quanto o Gustavo Henrique estão muito longe da jogada e vão deixando. O John teve muita liberdade no jogo de hoje. Teve vários lances que o John ia passando pelo meio, completamente sozinho, e ele vai levando, até alguém do Corinthians chegar em cima dele. E esse foi mais um lance que o Gustavo Henrique deixou ele livre. E fé. Ele vai correndo para trás e vai deixando o cara livre. Não gostei nem um pouco da partida do Gustavo Henrique, vou deixar ele com nota 3. Ranieri. Ficou pouquíssimo tempo em campo, então não vou pesar tanto assim na nota, mas o tempo que ele estava em campo não me agradou. A primeira boa jogada do Ranieri ia fazer na partida foi o lance que ele sofre a falta, porque ele está partindo em velocidade, tentando já quebrar essa primeira linha de marcação do Bragantino, sofre a falta e se lesiona. Mas antes disso, eu estava correndo para lá e para cá, chegando um pouco atrasado nas jogadas, na saída de bola também não estava bem, tentou alguns lançamentos para frente que devolveu a bola para o time do Bragantino. No tempo que teve em campo, não agradou nem um pouco, nota 2. Não coloco uma avaliação tão baixa, não acho que estava tão mal na partida. Errou alguns passes, de fato, ele comete uma falta que ele não comete a falta, né? Mas a Edna deu a falta para o Bragantino. Eu acho que a presença do Ranieri dava um pouco mais de ímpeto para o Corinthians, ainda mais quando ele caía, vira e mexe pelo meio. Naquele lado esquerdo também conseguia dar um pouco mais de segurança. Vou deixar o Ranieri com nota 5 aí, padrão que nem os outros. Matheus Bidu. Hoje, claramente prejudicado pelo esquema de jogo, jogou de meia por boa parte do segundo tempo. No primeiro tempo, jogando de ala, lembro de poucas jogadas de linha de fundo, mas nada muito surpreendente. Cara, um jogo um pouco apagado do Bidu, mas ainda acho que menos prejudicial do que outros jogadores. Vou deixar com 5,5 aí, mesma nota que eu dei pro Mateuzinho. Eu posso ser 100% sincero? Eu vou deixar o Bidu sem nota, porque eu não vi ele em campo. Não vi. Ele briga por uma bola no campo de ataque, ele sai jogando pela lateral uma ou duas vezes no máximo no primeiro tempo, mas eu não vi o Matheus Bidu jogar. Eu acho que tem a ver com ele, mas tem mais a ver com o Dorival, sem nota para mim. Martínez, expulso injustamente, mas também acho que não fez uma boa partida. Mais uma partida abaixo do Martínez, que em nível de intensidade fica devendo, em nível de futebol também, de técnica, fica devendo. Mais um jogador que, assim como o Mateuzinho, errou muitos passes. E eu lembro do primeiro tempo, a primeira boa jogada do Corinthians de escapada é o Martínez que toca a bola para o Yuri Alberto, sem velocidade, ele escorrega, sofre a falta e comete a falta no Pedro Henrique. Mas fora isso, mano, são poucas jogadas que dá pra destacar o Martínez. Ele chega para cortar um contra-ataque ou outro, jogar a bola para escanteio, mas é muito pouco, muito pouco. Nota 3 também, mesmo nota do Gustavo Henrique. Mal no jogo pra mim. Foi expulso injustamente, mas a gente tem que comentar o quanto que o Martínez vem sendo um cara que toma cartão todo jogo. Todo jogo. Ele acabou de voltar de suspensão, gente. Ele estava suspenso contra o Grêmio. Ele volta de suspensão, ele toma um cartão amarelo e é expulso, porra. Não dá pra defender. O cara toma cartão amarelo todo jogo. O Martínez já vem mal no Corinthians há um tempo e todo jogo toma cartão com falta besta. Hoje foi mal. Ele teve até que algumas boas participações. Teve essa do passe pro Yuri, o chute do Bidon na trave numa roubada de bola dele, intercepta a bola no meio campo e só rola pro Bidon finalizar na trave. Mas a cobertura da área, a proteção, senti que Gustavo Henrique, Tchoca, Angilério, Ranieri estavam sempre muito desprotegidos por esse meio campo do Corinthians. O Martínez não fez bem essa função, não conseguiu marcar direito, bola queimando no pé. Vou deixar com nota... Cara, que pra mim a culpa é tão da arbitragem que eu nem consigo responsabilizar tantos jogadores. Nota 4 aí pro Martínez. Nota 3, foi expulso, foda-se, que foi injustamente. Nota 3 pro Martínez. Breno Bidon, apagado no jogo, duas únicas participações. Um bom passe que ele deu pro Yuri no primeiro tempo, logo no começo do jogo, e uma finalização que foi um pecado não ter entrado, uma bolaça que ele deu na trave. Já teve um lance até que semelhante contra o Sport, que a bola também bate na trave, não entra, um outro jogo que o Corinthians perde. Dessa vez ele finaliza com perfeição, infelizmente essa bola não entrou, e o resto do jogo do Bidon é extremamente apagado, pouco combativo, pouco ajudando na saída de bola e principalmente no cenário ofensivo, não sendo aquele meia para auxiliar o Garro na criação. Não gostei do jogo do Bidon no geral também, vou deixar pela bola na trave, vou deixar o Bidon com nota 4. Chutou a bola na trave e sumiu do jogo. Ou errou ou sumiu. 3,5. Garro. Um dos poucos jogadores que eu acho que dá pra salvar, pelo tanto que ele se entregou, pelo tanto que ele correu, roubou de bola no campo de ataque também, deixou o Yuri na cara do gol no comecinho do jogo para ele finalizar e o Cleiton fazer uma defesa, finalizou uma bola de fora da área também no segundo tempo, mas é o cara que estava em todo lugar do campo. Até quando o Corinthians estava com a menos, o Garro estava voltando muito para marcar.
Pra mim, eu acho que é um dos poucos jogadores que eu vou deixar realmente acima. Vou dar uma nota 6,5 pro Galo. Pra mim esse é o grande problema, voltando muito. O segundo tempo inteiro voltou pra pegar essa bola na intermediária, pra tentar fazer essa conexão meio ataque Corinthians lá atrás. Não é ele esse cara. A culpa é dele nisso? Não. A culpa é que não tinha um jogador pra fazer essa saída de bola. Nenhum dos 3 zagueiros são competentes pra isso, na minha visão. O Martins muito menos. É um pavor com a bola no pé. O Bidon sumido em campo. Depois, quando entra Maicon e entra Carrilho, 2 caras desconexos do jogo na minha visão, perdidos, fora de timing toda hora, e o Garro tinha que vir buscar essa bola toda hora. Mas eu concordo com você da participação. O Garro ele teve 2 lances completamente capitais no jogo. Um passe espetacular que ele dá pro Yuri dentro da área, perdeu uma chance clara, e um lançamento também espetacular que ele deu pro Memphis Depay no primeiro tempo, que o Memphis por pouco não consegue finalizar. Cobrança de falta, mano. Lá na lateral, lá na casa do ele caramba. deixa o Memphis na cara do gol na área adversária. Num geral, eu acho que também fez uma boa partida. Vou deixar aí o Garro com uma nota 6. Partindo pro cenário de ataque do Corinthians, Memphis Depay. Cara, não achei que foi mal, tá? Não achei que foi mal. Ele vai bem no lance do gol, ele recebe a bola do Yuri, corta inteligentemente para dentro e finaliza pro o Cleiton espalmar pro meio da área. Já tinha finalizado outra bola muito boa também, que passa raspando a trave. Eu acho que ele deveria ter finalizado no outro canto. Tinha mais ângulo, estava mais aberto. Mas ele tentou surpreender o goleiro e quase deu certo. Finalizou bem também. Primeiro tempo, tentou se movimentar, ganhou uma falta ou outra, conseguiu abrir boas bolas do lado direito, seja para Yuri ou para Mateuzinho, quando eles estavam caindo nesse setor. Acho que na medida do possível também fez uma partida interessante. Vou deixar o Memphis com uma nota 6 também, que nem o Garro. Foi por partidas como essa que eu fico tão puto com partidas como a que o Memphis fez contra o Grêmio. Porque contra o Grêmio, o Memphis teve espaço. Ele teve muitas jogadas que ele pôde participar. Muitas vezes ele foi acionado na intermediária entre a área e o meio-campo, ali naquela faixa, onde ele pode virar de frente, achar uma boa jogada, achar um drible, uma finalização, ir pro mano a mano, ele vai levar melhor. Ele é o Memphis Depay, ele é bom pra caralho, ele tem muita qualidade. E hoje ele teve 2 jogadas para estar no mano com jogadores adversários. Uma foi dessa finalização para fora, que para mim ele vai bem, não sei se era melhor chutar em um canto ou outro, mas ele fez uma boa jogada sozinho, ele pegou, virou para frente, no mano a mano com o jogador, cortou e bateu. O lance do gol é a mesma coisa, ele recebe sozinho, pegou o cara no mano a mano, cortou e bateu. Ele teve 2 jogadas e as 2 vezes uma produziu um gol pro Corinthians e outra ele quase fez. No jogo contra o Grêmio, por exemplo, ele teve várias oportunidades de fazer isso e não fez. Ele teve uma finalização muito parecida que ele inclusive chutou a bola na trave. Mas é um dos poucos destaques que dá pra ter da partida dele contra o Grêmio. Hoje ele teve pouca chance de participar, mas as que ele teve ele foi bem, ele foi incisivo, ele olhou pro gol, ele foi pro mano a mano. Falta ainda participar mais. Se ele busca as jogadas tanto quanto o Garro busca, se ele tenta triangular mais com o Yuri e com o Garro, como ele fez contra o Atlético Mineiro, por exemplo, ou como fez agora contra o próprio Grêmio também, ele pode ajudar demais essa produção ofensiva do Corinthians. Hoje eu acho que ficou devendo nisso, mas ainda assim conseguiu ser um dos jogadores mais perigosos do Corinthians nas poucas oportunidades que teve. Eu vou aumentar a nota do Garro para 7 e deixar o Memphis com 6,5. Puxa aí o Yuri, né? Então, Yuri Alberto. O cara do gol, mas que pra mim fez uma partida muito abaixo. Muito abaixo. Mais um que errou muitos passes. A gente já vê naquele primeiro lance que ele escorrega e tromba com o Pedro Henrique que vai ser um dia daqueles, um dia que o Yuri não tá tão inspirado quanto deveria. O resto da partida tem correria, tem briga também. Ele vai bem na jogada do gol, porque ele que rouba a bola no campo de defesa e lança pro Memphis e vai completar, pegar o rebote lá na segunda trave. Mas é um jogo bem abaixo do Yuri. Não à toa ele ia sair antes do gol, ia sair para entrar o Gui. E eu, inclusive, mais uma vez, como eu falei contra o Grêmio, que não teria deixado o Memphis 90 minutos em campo, apesar do gol, hoje eu também não teria deixado o Yuri nem a pau em campo os 90 minutos, apesar do gol que ele marcou também. Vou deixar o Yuri com nota 5,5, mas muito pelo gol. A nota era para ser bem mais baixa. Deixar o Yuri com nota 6. Ele, o Memphis e o Garro com a mesma nota. O Garro mais participativo, claro, mas genial como sempre. O Memphis que eu acho que conseguiu boas jogadas individuais. Mas o único realmente grande lance do Corinthians no jogo foi o gol do Yuri Alberto, que ele faz tudo sozinho. Ele rouba a bola, lança bem, aparece para finalizar. Eu senti que o Corinthians com 1 a menos ele foi o que mais se dedicou do cenário ofensivo. Correu pra caramba, roubou bola, vinha cobrir o lado esquerdo muitas vezes para tentar ajudar o Angileri. Ele vai mal nesse lance pra mim, que ele tabela bem com o Garro, mas ele finaliza mal no primeiro tempo. Pô, finalizou no meio do gol, fraco. Chapa aquela bola no canto, Yuri.
pé esquerda mesmo, mete na bochecha da rede, forte. Para mim finalizou mal, mas enfim, pela correria, pela entrega, pelo gol. Agora oficialmente o Yuri Alberto fez gol em 19 dos 20 times da Série A no momento, só não fez gol no Corinthians, graças a Deus. No resto, todos eles já sofreram com o Yuri, seja o Yuri com a camisa do Corinthians ou o Yuri com a camisa do Inter, por exemplo. Ou do Santos. Ou do Santos, é que não lembro se ele fez algum gol na... Ele faz, mas eu não lembro contra quem é. Então, eu Talvez acho que ele seja faz no contra o Inter. próprio Inter, né? Ele faz no Inter, se eu não me engano. Agora atingiu uma marca importante, bom para quebrar a zica também, mas concordo que foi uma grande partida, mas pelo gol vou deixar ele também com nota 6. O trio Gin se salvando um pouco. Na primeira vez que eles perdem uma partida de Campeonato Brasileiro atuando juntos, eles se salvaram um pouco. Foram mais criativos, a gente destaca às vezes eles negativamente, hoje foram o ponto áureo do Corinthians na partida, os três que conseguiram minimamente se destacar um pouco mais. Vamos puxar para o banco de reservas e já vamos começar com o pior em campo na minha visão, Fabrício Angileri, que fez uma partidaça contra o Grêmio, jogou pra caramba e hoje foi muito mal. Para mim, uma das suas piores partidas com a camisa do Corinthians. Terrível, cara. Fez um pênalti em que ele foi muito imprudente, muito infantil, um pênalti bem marcado, como a gente já falou antes. Ele vai mal na jogada. Ele deixa o Alex antecipar ele e ele vai dar um tranco nas costas do cara. Sabe? É completamente infantil. Cometeu um pênalti, eu já acho que não tinha entrado tão bem assim no jogo, cometeu um pênalti infantil no Alex. No segundo tempo, eu acho que ele até melhora um pouco defensivamente, ele consegue proteger bem aquele lado esquerdo em várias ocasiões, mas ofensivamente vai mal. Nas duas vezes que chegou na linha de fundo, uma ele cruza na cabeça do zagueiro e na outra ele dá um balão para quase para fora do estádio. E o gol que o Corinthians toma no finalzinho, ele falha na marcação. Ele deixa o cara livre, estava perdido. Para mim, o Angileri já parecia esbaforido na partida. Teve um lance anterior que a bola ia chegar para o Gustavinho, se eu não me engano, dar de cabeça. E ele demora para ter o tempo de raciocínio, demora para chegar na jogada e por pouco que ele consegue tirar de cabeça. Falha no primeiro gol, falha no segundo gol, falha tecnicamente em vários momentos. Partida péssima do Angileri. Eu vou deixar o Angileri com uma nota... Cara, com uma nota 1,5, só porque ele melhorou defensivamente em um período do jogo. Não sei se... Putz, eu não sei de fato se foi o pior da partida. Eu acho que tá junto ali com o resto, porque eu não vejo culpa do Angileri no segundo gol. No primeiro, ele é extremamente juvenil, ele é cabaço, mano. Não pode cometer um pênalti daquele. Principalmente porque o tranco que ele dá deixa muito nítido pro próprio árbitro de vídeo em câmera lenta perceber o quão forte foi e marcar a penalidade. Mas também acho que ofensivamente ele não consegue entregar. Ele conseguiu fazer algumas ultrapassagens importantes no segundo tempo, mas ele não tomou boas decisões. Teve um bom cruzamento que quase chega na cabeça do Memphis, mas o outro realmente ele joga para fora do estádio. Mas ele melhora bem na marcação no segundo tempo. Eu vou deixar ele junto ali na média dos caras que mais me desagradaram no jogo, nota 3 para o Angileri. Na sequência entra o Maicon e o Carrilho. Vou começar pelo Maicon, que acho que é mais um que pode ser responsabilizado pelo segundo gol, mais com o Angileri junto com o Gustavo Henrique. O Maicon entrou para fechar um pouco mais a marcação e talvez distribuir um pouco melhor a bola. Não fez nenhum nem outro, não serviu de nada. O Maicon entrou muito mal. Não sei nem se tanto por ele, tá ligado? O Corinthians estava contra as cordas naquele momento, precisava de uma tática diferente, precisava mudar alguma coisa. Daquele jeito ia ser muito difícil levar o resultado até a final, como aconteceu. E o Maicon não serviu para proteger a área do Corinthians. Nota 1,5. Não serviu para nada a entrada do Maicon. Para mim, o principal culpado do segundo gol do Corinthians foi o Angileri, acima dos outros. Mas o Maicon também tem uma responsabilidade por estar envolvido na entrada da área. Não participou do jogo. Entrou, não criou absolutamente nada. Deixar o Maicon aí com uma nota... Cara, eu nem lembro para quem eu dei nota 3, pro Martins. Eu dei o Maicon nota 2 pela ineficiência dentro de campo. Carrilho, mesma coisa. Tomou um cartão amarelo besta. Perdeu o tempo de raciocínio em alguns momentos, não conseguiu ganhar praticamente nenhuma bola na parte defensiva. Para mim, cansado. Você destacou os outros jogos dele, para mim, os outros jogos muito melhores do que a entrada dele hoje. Mal no jogo para mim. Vou deixar ele com nota 2, que nem o Maicon. 2,5, porque ele não falha no gol. Também acho que ele entra mal, mas pelo menos o Carrilho ele tem uma ou outra tentativa de puxada de contra-ataque e ele fecha mais a marcação do que o Maicon. Eu acho que no que foi proposto no formato defensivo do Corinthians naquele momento, o Carrilho foi mais útil do que foi o Maicon, por exemplo. Nota 3,5 pro Carrilho. E acho que aí entra o Gui e só? Charles. E o Charles, é verdade. Vou começar pelo Charles, então, que joga mais atrás.
Mano, eu não vou responsabilizar o Charles pela expulsão. Até porque naquele momento, quando ele dá um empurrão no Vanderlan, eu falei, tá certo, tem que empurrar mesmo. Moleque folgado, pô, enchendo o saco. O jogo já estava praticamente perdido. E o Charles, no final das contas, acabou sendo injustiçado. Eu não vou cobrar o Charles, tá? De verdade. Não tô puto com ele pela expulsão nem nada. Vou isentar ele de qualquer coisa, deixar o Charles aí, sei lá, nota 4. Sei lá. Então, cara, assim, eu também não acho que ele teve culpa na expulsão, apesar que ele poderia... Ele caiu na pilha, mas ele também não acho que teve culpa, a culpa é da Ed naquele momento, não era pra expulsar. Eu também vou destacar o quê do jogo do Charles tirando isso, cara? Praticamente nada. Sofreu uma falta, pra mim até foi mal na marcação em um momento ou outro, saiu muito afobado. Teve uma no segundo tempo que ele sai correndo que nem uma vaca louca pra tentar tirar a bola da defesa do Bragantino. Não tem que destacar na partida do Charles. Eu também não acho que ele teve culpa na expulsão, mas sei lá, vou deixar ele com nota 3. Sei lá, cara, nota 3 aí, todo mundo a mesma merda. Mudei a também. minha, sem nota. Todo mundo a mesma merda, não Sei fez lá. porra nenhuma. E o Gui? Sem nota. Apesar que ele foi mal na origem do gol do Bragantino. Porque ele tenta sair driblando e perde a bola. Mas sem nota, foi isso. Correu, perdeu bola, brigou, sem nota também, não tem muito como avaliar. E o Dorival, já adiantei, eu acho que depois da Edna talvez seja o maior responsável pela derrota. Foi mal, não teve nenhum tipo de personalidade para tirar o Angileri naquele momento do jogo, não conseguiu ler o que o Corinthians precisava desde o primeiro tempo, que era mais gente no meio campo, era uma estratégia diferente, era alterar, era realmente um fator novo. O Corinthians precisou disso o jogo inteiro e o Dorival não conseguiu transmitir isso para o campo. Quando ele faz as substituições, ele mata o time. Tudo bem que teve o lance do Garro, depois ele saiu, colocou coisa no joelho, que seja, mas, pô, ele matou o time do Corinthians a partir do momento que ele tirou o Garro e o Memphis do campo. Acabou o time do Corinthians ali, chamou o Bragantino pra cima e, de fato, tomou o gol da vitória dos caras. Pra mim, tudo errado hoje do Dorival. Não sei se tem alguma coisa que eu consigo destacar do jogo do Dorival hoje. Nota 1,5. Pra mim, tão ruim quanto a arbitragem da Edna. Não acho que ele errou em colocar o Angileri naquele momento. Por isso que eu até falei antes de engenharia de obra pronta. Porque o Angileri foi bem contra o Grêmio jogando essa função. E pra mim o Angileri, o recorde de Corinthians, tirando o Campeonato Paulista, que foram 2 jogos, o recorde dele Corinthians pós-Paulistão é muito melhor de terceiro zagueiro do que de lateral esquerdo. Mas muito melhor. E fazia sentido até, mas pra mim faltou ousadia, faltou leitura, faltou querer um pouco mais. E depois ele teve que cometer a galhofa de botar o Bidu no meio e de não tirar o Angileri pra não perder o grupo e deixar o cara até o final do jogo. Concordo com você, ele tira os jogadores mais perigosos do Corinthians ofensivamente, deixa apenas o Yuri, tira Memphis, tira Garro, o Corinthians recua completamente, fica sem opções de contra-ataque e chama o Bragantino. A partir dali o Corinthians não joga mais. O Corinthians que não estava tão mal com um jogador a menos. Estava conseguindo escapadas, achou o gol de empate com um jogador a menos no placar, o gol do Yuri. Ameaçou, inclusive, achar o gol da virada, teve um bom chute do Garro de fora da área, teve tentativas de marcação-pressão também que poderiam encaixar, e ele recua o Corinthians de uma maneira desnecessária. Covarde. Eu coloco muito na conta da Edna, eu coloco mais a conta da Edna, mais a conta do Angileri, pra mim, que foi o pior em campo disparado, mais na conta de algumas individualidades também, mas o Dorival, ele foi mal no jogo de hoje, isso é fato. Deixar o Dorival Júnior com nota 3 no jogo de hoje, errou no que se propôs a fazer dentro de campo. Eu acho que é isso, cara. Complicado a avaliação. Vale lembrar, Corinthians briga ainda, né, por uma classificação aí para Libertadores, seja na pré ou seja até a fase direta. Fica mais difícil, mas nada impossível, rapaziada. O campeonato é muito volátil. A gente viu como a gente saltou de lá embaixo até lá em cima, pelo menos a parte de cima da tabela, com 3 vitórias seguidas. Todo corintiano sabe que se perdesse por Vitória, era o Corinthians que poderia estar brigando para não cair. A situação era seríssima naquele momento. Depois de 3 vitórias seguidas, o Corinthians chegou hoje com uma condição de encostar de fato na zona de classificação lá em cima. Não aconteceu. Mas o que não está nada acabado. A sequência não é uma sequência impossível. Claro que o Corinthians desperdiça 3 pontos bestas, bobos, que não eram para ser desperdiçados contra um fraquíssimo time do Bragantino. Mas tem Ceará em casa, tem Clássico, que é confronto direto, tem Cruzeiro, que é mais difícil, tem outro confronto direto com o Botafogo, tem Fortaleza e Juventude, que estão afundados lá embaixo. O Corinthians tem condição de brigar lá em cima, e se não brigar lá em cima também, terminar o Campeonato Brasileiro de forma tranquila. Mas que hoje decepcionou, cara. Que hoje deixou no ódio, no puro ódio, deixou por tudo que envolveu. Então é isso. Domingo a gente volta, falar de Corinthians e Ceará, se Deus quiser, com uma vitória. Estamos na reta final. Faltam 6 jogos, tem 4 dentro de casa.
para tentar buscar ainda uma classificação para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e também para preparar esse time para, se Deus quiser, também a conquista da Copa do Brasil. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, tamo junto.